Sexto dia da nossa campanha, vi o sofrimento do meu povo e desci para livrá-los. Hoje é dia de nós enfrentarmos o espírito de miséria, Amaleque. Então, nosso texto hoje está em Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 15. Vamos? Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Então, abra suas Bíblias em Êxodo, capítulo 17, versículo 18. Os amalequitas atacam Israel. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez conforme lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés e Arão subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando a mão de Moisés ficava pesada, ficou pesada, pegaram uma pedra e puseram embaixo dele, para que Moisés se assentasse. Arão e Hur sustentavam a mão de Moisés, um do lado e outro de outro. Assim a mão dele ficava firme até o pôr do sol. Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória em um livro e repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Moisés edificou um altar e lhe deu o nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Rose, você disse que hoje é dia de enfrentarmos o espírito de miséria. O que tem a ver o texto que você leu com espírito de miséria? Primeiro, quando o Senhor nos convida a guerrear, Ele está falando com quem? Dentro da nossa analogia aqui, do nosso processo psíquico aqui. Então, com quem que o Senhor está falando aqui? Com o teu espírito. É o teu espírito que se posiciona, é o teu espírito que vai para a guerra, é o teu espírito que luta contra os inimigos da sua alma, ok? Contra os perseguidores da sua alma. Mas vamos fazer aqui uma viagem aqui na palavra, na Bíblia, para vocês entenderem quem foi Amaleque, quem foi os amalequitas. Então, Amaleque, eles eram descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Mas quando eles entraram numa guerra com Israel, isso foi mal aos olhos do Senhor, porque Esaú era parente do povo de Israel. Só que eles, mesmo assim, entraram em guerra, e isso foi mal aos olhos do Senhor. E o Senhor declarou guerra contra Amaleque, de geração em geração. E a gente, percorrendo a palavra, nós percebemos lá em Esther, quando Amã começa a perseguir o povo, começa a perseguir Mardoqueu. Quem era Amã? Amã era um agagita. Aqui, ó, Esther 3. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, agagita, e o exaltou e lhe deu cargos. E Amã começou a perseguir
Mardoqueu e fez toda aquela trama contra os judeus. E a gente vai estar viajando aqui, a gente vai dar uma viajada aqui em Esther, Neemias, Esdra e Êxodo, para que vocês compreendam aqui por que eu falei que a luta contra os amalequitas significa lutar contra o espírito de miséria. Tudo tem propósito, nada é do nada. Então, a Bíblia, se você começa a ler a Bíblia intencionalmente, ela tem um porquê das coisas. Então, vamos compreender aqui o que é esse espírito de miséria. Porque os amaleques, quando eles se levantam, eles representam dentro de você, no seu processo interno, os seus inimigos. Quais são os seus inimigos? Os seus perseguidores. É a rejeição que você sofreu, é o abandono que você sofreu na infância, são as dores que você sofreu lá na infância, os abusos, as negligências, os traumas, todas as questões internas, elas se levantam contra você em forma desse amaleque, desse espírito miserável que quer te suprimir, que quer acabar com a sua vida, que quer acabar com a sua alegria, que quer acabar com a sua festa, porque o Senhor acabara de trazer o maná, de trazer água da rocha, de cuidar desta alma. E esses inimigos internos, eles não querem que você tenha vitória, eles querem que você continue nessa escravidão. Então eles se levantam. E aí o teu espírito tem que se posicionar, porque Moisés aqui simboliza o teu espírito que foi para a guerra. E há momentos que o teu espírito, que você precisa de apoio. Quem são esse apoio? É o teu pastor, é o teu líder, é as pessoas da tua igreja que você soma com elas para orar, para guerrear, para buscar, para fazer esse apoio. Porque por vezes nós precisamos de apoio para vencer esse amaleque. Esse amaleque que está sempre se levantando contra a igreja, se levantando contra você dentro, no caso aqui da nossa analogia, dentro de você, contra o teu espírito, contra a evolução da sua alma, contra você ficar livre de todas as perseguições internas, ficar livre dessa rejeição, ficar livre desse sentimento de não ser bom o suficiente, ficar livre dessa baixa estima, ficar livre de toda essa dor. Ok? Então é nesse momento que você se posiciona e você vai se posicionando espiritualmente para você conquistar. E aqui quando a gente vem para Esther, a gente percebe que em Esther, quando Amã se levantou contra o povo e fez aquele decreto, manipulou o rei para fazer aquele decreto para que o povo fosse morto, aqui simboliza que por vezes o Senhor, porque o Senhor já tinha liberado o povo lá em Esdra. Aqui em Esdra, o rei já havia liberado o povo que estava cativo na Babilônia para voltar com Zorobabel para Jerusalém, para estar edificando o templo. Isso 50 e tantos anos antes de Neemias. Então, eles já tinham tido permissão para ir. É por isso que quando o Senhor nos convida espiritualmente para entrarmos numa guerra, você precisa de jejum. Porque você pode ver que em todos os livros aqui, Esdras jejuou, Neemias jejuou, Esther jejuou. E o povo aqui, e Moisés também jejuou. Moisés subiu para o monte e ficou 40 dias em jejum.
por que o jejum? Porque você precisa trocar suas vestes, essas vestes miseráveis. E aí que entra o espírito de miséria. Por quê? Porque quando chegou aqui na guerra de Amã com Mardoqueu, que se estendeu a todo o povo, por que que o Senhor permitiu? Porque o Senhor já tinha dado o decreto, o rei já tinha assinado o decreto aqui em Esa, que o povo poderia voltar livremente e reedificar o templo e restabelecer Jerusalém. Mas nós concordamos com o espírito de miséria. A gente acha, não, tá bom aqui, tá bonzinho aqui, tá ruim, mas tá bom. Como diz a minha professora, tá ruim, mas tá bom. E você vai se adequando às coisas, você vai relativizando a palavra do Senhor, você vai aceitando as dores, você vai aceitando as dívidas, você vai aceitando os diagnósticos, você vai aceitando aquele mundaréu de remédio, você vai aceitando as dificuldades no seu relacionamento e você não se posiciona. E quem que representa que esse Amaleque que guerreou contra o povo de Israel? É essa normalidade, é essa coisa de... Porque quem foi Esaú? Esaú é aquele que foi relativizando. Que ali ele se envolveu com as mulheres da terra, a qual o Senhor já tinha avisado, a qual aquilo desagradava Jacó, aquilo desagradava a sua mãe, mas ele foi tomando mulheres da terra, ele foi se conformando com tudo aquilo, ele foi negligenciando toda a palavra, ele vendeu seu direito de primogenitura, ele negou completamente quem ele era, suas raízes, a sua identidade. De que me vale se eu estou morrendo de fome esse direito de primogenitura? Então eu quero mais é comer, eu quero mais é que a minha carne, que a minha seja saciada. E aí ele foi se constituindo inimigo de Deus, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Ao ponto de se tornar inimigo do próprio irmão, que seria uma nação irmã de outra nação, e eles se tornaram inimigos. E o Senhor declarou guerra. E você vê a palavra lá em Reis, quando o Senhor manda Saul exterminar os amalequitas, era para não sobrar ninguém. Aí o que Saul faz? Saul poupa Agag, rei dos amalequitas. E por isso Saul foi rejeitado. Então, quando você permite Amaleque ter folga dentro de você, quando você poupa Amaleque, quando você deixa e vai normalizando o diagnóstico, vai normalizando a miséria, vai normalizando a dívida, vai normalizando, vai deixando a palavra do Senhor relativa, você está declarando guerra. Então, hoje é dia de lutarmos contra o espírito de miséria. Como que o espírito de miséria se manifesta nas nossas vidas, na vida dos servos de Deus? Ele se manifesta através do... Primeiro, onde tem um relacionamento ruim, tem espírito de miséria. A dívida é o último estágio do espírito de miséria se manifestar. Ele vai se manifestando nessa miséria relacional, ele vai se manifestando nessa vida assim, pouca, onde você não tem muita, sabe, tá ruim, mas tá bom, onde você vai se acostumando e você vai normalizando as coisas ruins. Isso vai constituindo essa dor, sabe? Essa coisa que você vai vivendo, empurrando com a barriga. Por quê? Porque não está vivendo a palavra. Porque está aqui, fazendo as coisas de qualquer jeito, como Esaú. E não pense você que algo que você faz não tem impacto nas gerações futuras, porque tudo que você vive vai ter impacto nas próximas gerações. As suas escolhas,
A escolha de Esaú ter comido aquele prato de lentilha e vendido para Jacó o seu direito de primogenitura, custou de geração em geração. Você vê a palavra ali, ó, de geração em geração, essa guerra entre os dois irmãos virou inimigos. Então não ache você que as suas escolhas de hoje não vai influenciar na sua vida amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui a outra geração. Quando você partir dessa terra, os seus filhos ainda vão estar sendo abençoado ou sendo amaldiçoado pelas suas escolhas. Então hoje é dia de você combater esse espírito de Amaleque, esse espírito de miséria, que vai sugando a sua saúde. Porque o espírito de miséria, ele atua em muitas áreas, na sua sexualidade, roubando o teu prazer, roubando a tua vida com o seu marido, roubando. E como que você vence isso? Se posicionando como Moisés, jejuando, interagindo com a igreja, congregando, porque ele precisou aqui, ó, do apoio de Arão. Ele precisou aqui do apoio para que Josué vencesse a guerra que estava guerreando, para que a sua alma vença a guerra, vença esses perseguidores. O teu espírito tem que estar posicionado, o teu espírito tem que estar desperto, tem que rejeitar toda essa coisinha assim, ó, mais ou menos. Então, como em Esdra, o povo teve a oportunidade de sair do cativeiro, mas tá bom aqui. Tá, eu tenho aqui, vou vivendo, tá mais ou menos, né? Não, minha vida sexual não é boa não, mas vou ir empurrando com a barriga. Minha vida financeira tá um caos, mas vou ir. Tudo isso é Amaleque. E o Senhor te convida hoje a sair voluntariamente disso. Porque quando Neemias vai para Jerusalém, Zorobabel já estava lá há mais de 50 anos. E aqui, ó, em grande miséria e humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram queimados a fogo. Isso aqui é Neemias recebendo notícia de como estava Jerusalém. Só que Zorobabel já tinha partido com ouro, com prata, porque quando o Senhor chama o teu espírito para a guerra, para fazer algo, o Senhor te provê daquilo que você necessita. Zorobabel já tinha saído com uma caravana. Não vou achar aqui o versículo, mas depois vocês leem Esdra, Neemias e Esté, para vocês compreenderem essa amarração aqui. Ele já tinha saído com prata, com ouro, com gado. E com muitas pessoas, os sacerdotes, os levitas, aqueles a qual o Espírito do Senhor haviam despertado. Eles já tinham saído com provisão para fazer essa edificação. Para edificar o templo, para edificar Jerusalém. E quando Neemias, 50 e tantos anos depois, Neemias pergunta e diz: está em grande miséria, continua os muros destruídos, continua em grande humilhação, em grande opróbrio. O povo ainda está sendo humilhado, porque todo mundo que passa zomba. E todo mundo que passa e olha para a sua vida do jeito que está, zomba. Mas essa daí não diz que é filha de Deus? Essa daí não está buscando o Senhor? E assim estava aquele povo em humilhação. E aí Neemias vai jejuar. E o rei pergunta: por que estás abatido? Ele disse: porque o meu povo está em grande miséria. Porque a minha cidade está em grande miséria, em ruínas.
E ali Neemias recebe permissão do rei para voltar e edificar os muros. E Neemias começa a edificar os muros. E ele vai edificando esses muros e trazendo toda essa transformação. E em 50 e poucos dias, menos de 60 dias, ele conseguiu reedificar os muros. Sendo que o povo já estava lá há 50 e tantos anos. E ele, em 50 e poucos dias, ele edificou todos aqueles muros. Embaixo de guerra, porque quando você está conquistando espiritualmente é na guerra. É jejuando, é orando, é guerreando mesmo, é se posicionando, porque o espírito precisa se posicionar para vencer o espírito de miséria. Precisa mudar as atitudes, porque Neemias mudou as atitudes. Você precisa mudar todas as atitudes. Você precisa viver segundo o que a palavra diz, porque você vai ver que aí Neemias restabeleceu. Ele levou 12 anos para restabelecer a santidade, o funcionamento do templo, as pessoas largar mão dessa miséria. E ele, por 12 anos, ele foi trabalhando, restabelecendo o sacerdócio, restabelecendo a adoração. Então é neste momento que você precisa mudar suas ações, você precisa mudar seu comportamento que não condiz com a palavra. Você precisa começar a ler a palavra e falar: Senhor, o que eu preciso fazer para vencer tal situação? Se o teu problema é financeiro, Senhor, o que a tua palavra diz sobre finanças, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou aprender. Se o teu problema é no relacionamento, o que a tua palavra diz sobre relacionamento, eu vou viver isso daqui. Eu vou guerrear até que isso mude. E aí Esther, quando Esther jejuou, ela não jejuou para que o rei apontasse o cetro para ela, não. Ela jejuou para trocar as vestes, essas vestes de miséria, porque tô aqui no palácio. E aí Mardoqueu disse para ela: Esther, tu não sabe quem sabe se não foi para esse tempo que o Senhor te constituiu rainha. Então se levanta e assume governo. E aí Esther jejuou por 3 dias, sem água, sem comida, sem nada. Ela e todo o povo decretou um jejum solene, sem água, sem comida por 3 dias. Que até as servas dela jejuou. E ela foi se posicionando. E neste posicionamento, ela trocou as vestes. Porque aí quando Esther, no 3º dia, Esther se aprontou. Viu para que é o jejum? É para você trocar suas vestes, as suas vestes espirituais, as suas vestes miseráveis, as suas vestes de trapo, de escrava. Porque aqui Esther transicionou do lugar de escravidão, do lugar daquela menina órfã, daquela menina que foi rejeitada, daquela menina que foi abandonada, que foi humilhada, que foi traída, que foi manipulada, que sofreu tudo aquilo que sofreu. E aqui você coloca a sua vida, os seus problemas, os seus traumas, as suas dores. E aí é neste momento que você se posiciona. Esse jejum aqui é para trocar essas vestes, é para que o teu espírito seja limpo, é para que você se posicione. E aí você se posiciona. Esther trocou as vestes. E quando você troca a veste, aí você convida Amã para o banquete junto com o rei. Quem é o Amã? São as suas dores. Eu estou aqui entregando o banquete para vocês. Eu estou aqui, ofertando um banquete ao rei e a Amã. Quem é Amã? São todos esses problemas que eu vivi, que eu fui vencendo e que eu ainda estou vencendo. Eu estou aqui, na mesa com vocês, entregando para vocês um banquete junto com Amã. Então hoje nós estamos enfrentando Amaleque, porque Amã era descendente de Amaleque. Então nós estamos aqui enfrentando, vencendo esse espírito de miséria, esse espírito que vai nos comendo, nos corroindo, nos paralisando de medo, de terror, porque tudo aquilo que você viveu lá na sua infância se torna um perseguidor dentro de você. Aquilo suprime a sua alma e te persegue, te paralisa. Então é dia do teu espírito se posicionar.
É dia do teu espírito assumir governo, como Esther troca suas vestes, assume governo. E vence Amã no banquete. Não é vence Amã na gritaria, não é vence Amã na loucura, não é vence Amã na força do seu braço, é vence Amã com as vestes trocadas, vestes de rainha, com vestes de governo. Aí você vence Amã no banquete, você expõe Amã assim, ó, no banquete. Você estende a mão. Entrega banquete, envergonha os seus opressores no banquete com o rei, com sabedoria, enche uma medida, porque um banquete só foi pouco. A Esther falou, tá, foi, mas ainda não encheu a medida. Então continua orando, continua jejuando, continua se posicionando, continua vivendo a palavra até que essa medida seja cheia. E quando a medida é cheia, que o rei pergunta, Esther, o que tu deseja, até metade do meu reino eu lhe entrego. E aí Esther diz, olha, eu quero o meu povo, eu quero a minha vida e o meu povo. E denuncia Amã. Você denuncia Amã é no banquete. Mais na frente a palavra vai dizer assim, aqueles que te perseguem, você trate-os bem, você acumula brasa de fogo sobre a sua cabeça. Então você se posiciona contra os seus perseguidores, acumulando brasa de fogo na cabeça deles. E é no banquete que você expõe a mão, não é na gritaria, não é no leito, é no banquete, é na mesa, é no banquete, é com elegância, é com vestes trocadas que você conquista, que você vence essa guerra. Porque contra Amã, contra o espírito de miséria, é posicionamento, é espiritual. E posicionamento você precisa organizar, destralhar a sua vida, pôr em ordem, e ir se posicionando e guerreando. E se um banquete não deu, faça outro. Se uma campanha não, faça outro. Encha uma medida. Jejum até que as suas vestes sejam trocadas. Jejum até que você fique... Você olha e fala, agora eu consigo enfrentar Amã. Mas não se conforme com Amã. Não se conforme com Amaleque. Destitua Amaleque da sua vida. Eu não estou dando conta sozinha. Peça ajuda. Vai atrás do seu líder. Vai atrás do seu pastor. Mas destitua Amaleque. Guerreia contra Amaleque. Decrete guerra contra Amaleque. Vença a guerra. Se posicione contra Amaleque. Não permita. Não faça como Saul, que poupou Amaleque, que foi rejeitado. Não seja você rejeitado, porque está normatizando, porque está olhando para a palavra e relativizando. Tá bom. O médico diz que é isso mesmo, então é isso. Sai do vitimismo. Sai do vitimismo e para de aceitar o diagnóstico, para de aceitar as dores, para de aceitar os problemas. Encha uma medida, jejum, tuas vestes ser trocada, sabe? Essa identidade subdesenvolvida, miserável, e ela precisa morrer, porque foi isso que Esther fez. Naquele jejum, a órfã precisava morrer. A menina rejeitada, a menina abandonada, a menina que sofreu, a orfandade precisava morrer, essa identidade miserável precisava morrer. Que o processo aqui ele é interno. Então essa identidade sua, que concorda com Amaleque, precisa morrer. E você precisa quebrar a conivência e a concordância com Amaleque. E você precisa se posicionar
nessa guerra santa contra Amaleque e vencer Amaleque. E não fazer como Esaú, que foi onde tudo começou. Vender o seu direito de herança por um prato de lentilha. Para de querer ficar querendo que Deus resolva as coisas fora. É dentro de você. A guerra é interna, é dentro de você que você precisa se posicionar, que você precisa entrar na guerra e fazer a diferença. Entrar na guerra e fazer a diferença na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nos colocamos diante de Ti, Te glorificando e Te agradecendo, Papai, por nos conduzir neste processo, Senhor, nesse processo intrapsíquico, oh Pai, de tomada de território, aonde nós estamos aprendendo contigo, com o Teu Santo Espírito, oh Deus, a nos posicionar, a guerrear em favor, Senhor, dos territórios internos e a sermos libertos, Papai, de Amaleque, Senhor, a sermos libertos, Papai, dos Agagita, de sermos libertos de Amã, Senhor, onde nós estamos aprendendo a nos posicionar, onde estamos aprendendo, ó Deus, a Te dar governo, a instituir governo, ó Deus, no nosso ser. Papai, dentro de nós assumir governo, papai, dentro e fora, porque quando muda dentro, muda fora. Papai, nós te adoramos e nós te pedimos, Senhor, ser o Senhor conosco, assim como o Senhor foi com Moisés ali, em cima daquele monte, assim como o Senhor foi com Josué naquela guerra, seja o Senhor conosco, vá nos direcionando, Senhor. Papai, coloca as pessoas, papai, que nós precisamos ao nosso redor. Papai, coloca as pessoas que nós precisamos, ó Deus, para fazer. Põe os recursos, assim como o Senhor foi com Zorobabel, assim como o Senhor foi com Neemias, assim como o Senhor foi com Esther. Nos dê os recursos, ó Deus, para executar o teu propósito, para executar a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque quando nós vencemos Amaleque dentro, Senhor, o Senhor traz toda a provisão fora, para que nós conquistamos esse território fora. Então, Senhor, vem trazendo para nós a provisão. Senhor, nos desperta, nos acorda do sono da morte. Senhor, que nós cada dia mais possamos nos arrepender, Senhor, de concordarmos com Amaleque e nos posicionar, Senhor, nesta guerra, e nos posicionar, trocar as nossas vestes, Senhor, troca nossas vestes, muda a nossa identidade, essa identidade suprimida, essa identidade miserável, essa identidade, ó Deus, que concorda com o velho, com as coisas ruins, com as coisas de qualquer forma, Senhor. Papai, troca as nossas vestes espirituais, troca as nossas vestes, Senhor. Nos ajuda a nos posicionar, Senhor, diante do Senhor, como rainhas, Senhor, para assumir governo sobre todo o nosso ser, assumir governo dentro da nossa casa, assumir governo sobre os nossos filhos, as nossas questões na Tua obra. E o que quer que seja no nosso trabalho, onde quer que precisamos assumir governo, nas nossas finanças, Senhor, na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa sexualidade. Deus, que haja governo, troca as nossas vestes para cada situação que precisa ser resolvida fora. Deus, troca as nossas vestes internas, que nós nos posicionamos diante do Senhor como rainha, Deus, ataviada com vestes, com trajes reais, Senhor, e possamos ir diante de Ti, papai, ataviadas diante do Rei, que possamos nos apresentar diante do Senhor como Esther se apresentou diante do Rei ali, não para ganhar a misericórdia do cetro, ó Deus, mas para exercer governo, porque Esther governou ao lado daquele homem. Governou sobre quem? Governou sobre a nação de Israel, que estava afadada à morte. Senhor, o Senhor está nos chamando para assumir governo, Senhor, sobre a nossa descendência, governo sobre os nossos, governo, ó Deus, na nossa casa, governo na nossa família, governo na nossa parentela, governo onde trabalhamos, governo, Deus, na igreja que congregamos. O Senhor está nos chamando para nos posicionarmos e assumirmos governo onde quer que vamos, papai. Então, Senhor, seja conosco, papai, troca as nossas vestes, cria em nós, ó Deus, a pessoa que vai fazer tudo aquilo que deseja o Senhor, cria em nós a pessoa, papai, que vai
executar o teu querer, aleluia. A pessoa que vai, Senhor, expor a mão diante do rei no banquete, papai. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para hoje e sempre estar expondo a mão diante do rei, estar vencendo a mão, papai, estar, Senhor, ensinando as pessoas a vencer esse espírito de miséria. Aqui estou eu, papai, que na minha vida o Senhor faça, que na vida das tuas filhas o Senhor faça, que o Senhor decrete teu milagre. Eu ministro milagre, transbordo, Deus, intrapsíquico na vida de cada um, e que esse transbordo intrapsíquico seja tão grande que transborde para todas as áreas fora, em nome de Jesus, aleluia. Continue seu período de oração.